Fala galera, fim de jogo, Santos 0, Red Bull Bragantino 0. Jogo lá na capital paulista, em São Paulo, Itaquera, jogo no Itaquerão. E mais um jogo com a cara do Santos, né, mano? Não tem nem o que falar do jogo, mano. Não teve nada de legal no jogo, nada de interessante no jogo. Acho que o Santos começou até bem o jogo, o Miguelito tava bem, acho que o Gabriel Menino começou muito bem o jogo, o Zé Rafael tava até que mediano, o Arão tava bem, o meio-campo do time tava bem legal. Porque no último jogo contra o Corinthians, né, o meio-campo foi uma peneira. Porém, nesse jogo aqui, o meio-campo funcionou, só que o Santos não tem extremos, né? Daí é o Mike na lateral e o Escobar na outra, mano. E foi os 90 minutos, dois. Não tem um lateral que pisa no fundo, sabe? Daí você tem um Gabigol e o Lautaro pra nada, mano. Porque a bola não chega neles. E a bola que chegou no Gabigol, acho que dava pra ele ter dominado e tal, mas não vem ao caso, né? Gostei da partida do Luan Pérez. Acho que foi o melhor em campo. Ele e o Gabriel Menino foram os melhores em campo. Gostei da partida dele. Achei que ele decepcionou no jogo aéreo, no jogo de novo, novamente. É por isso que ele não joga, né? Do jogo aéreo dele é muito fraco. A gente quase toma um gol lá da bola na trave do Sacha. Os dois laterais, vamos se dizer que não comprometeram, a galera fala, né? O elogio que a galera tem ao Escobar é ele não comprometer, mas o não comprometer já compromete, mano. Porque o cara não ataca, não pisa na linha de fundo. E aí a gente não tem criação nenhuma, sabe? Tipo, se você coloca o Miguelito, que não é um jogador de velocidade, tu vai ter que colocar um lateral que vai apoiar pro Miguelito cortar da esquerda pro meio. Ou o Miguelito se associar com o lateral. E aí a gente não tem isso, sabe? A gente não tem isso. Vou te dizer que foi uma partida que nem foi decepcionante na minha visão, porque pela escalação, pela sequência de jogos, eu já achei que seria algo parecido, sabe? Até pelo lado do Red Bull também, que o Red Bull veio com um time... Veio um time titular, mas achei que o Red Bull segurou até muito o jogo, tá? Então, é isso, mano. Acho que o Vojvoda errou muito em não trocar os laterais, tá? Pelo menos o Sherman. Eu não sei se o Lira tava com desgaste do último jogo e tal, mas acho que o Sherman poderia ter jogado. O Mike ter terminado os 90 minutos é loucura. E, cara, quando ele coloca o Rincon, aí você vê que é desesperador, né, mano? Aí você olha pro banco, o Gustavinho tá machucado, o Bom Tempo tava machucado. E aí tem o Rincon pra você colocar, velho. Rincon e João Schmidt. Aí o lance que o cara sai na cara do gol do Brasão é porque o Rincon e o João Schmidt são muito lentos, não conseguem acompanhar o cara na jogada nas costas dele, mano. Então, assim, entristecedor pra nós torcedores, mas é isso, mano. É uma amostra do que a gente vai sofrer esse ano, mano. E me desculpe, se você acha que trocando de técnico vai resolver, mano, me desculpe, você tá enganado, mano. Você tá enganado, mano. Se você acha que chegando do técnico, o Robinho Júnior vai ser titular, o Matheus Xavier vai ser titular, e aí a gente vai montar o time de 2002, desculpa, você tá enganado, mano. Não vai ser isso. Tá muito longe de acontecer algo parecido. O Santos tá muito mal, o time fisicamente tá abaixo, o time é muito velho. Só vai melhorar se chegar a contratações, mano. Eu não acho que o nosso time é mal treinado, não acho que o nosso time tem, assim, que o nosso time tem limitações táticas. Eu acho que o nosso time tem limitações técnicas, e isso é mais grave. Isso era mais fácil também de você, dirigente, olhar e contratar. Se o cara joga com o Lautaro, porque o Lautaro faz a pressão e o Lautaro ataca o espaço, você vai contratar um jogador da mesma característica, só que vai ser bom tecnicamente. E não chega. Ou melhor tecnicamente, nem bom tecnicamente, mas melhor tecnicamente. Você não tem um ponta esquerda, você não tem um ponta direita, você não tem lateral que pisa no fundo nas duas laterais, você não tem volante que carrega a bola. É isso aí, velho. E detalhe, todos esses caras que eu citei, que são mais velhos, etc., eles ganham salários milionários, mano. Tá ligado? A montagem de elenco é muito mal feita, a montagem de elenco do Santos é péssima. E vai ser assim, mano. Vai ser mais uma semana que a gente vai ficar se pensando se vai contratar, se vai chegar quarta-feira contra a Chapecoense vai ter uma contratação nova, se contra o São Paulo no Morumbi vai ter uma contratação nova, mas é isso. Eles jogam essas desculpas aí, que nem o Alexandre Matos falou hoje, né, sobre, presidente não quer negociar com o Santos, que não sei o quê, mas é isso, o Corinthians tá fazendo contratações, mesmo com o Transfer Ban que tava até agora, o Vasco tá contratando, mesmo não sendo vendido, a SAF não vendendo, e o Santos vendeu um moleque da base por 15 milhões, e até agora não chegou o dinheiro pra contratar. Até agora nada. Tem um zagueiro que não joga desde o dia 20 e poucos do mês 7, que é o João Basso, que tá no banco e ali ele não joga desde o mês 7 com a camisa do Santos. E não jogou com o Vojvoda até agora e tá ali no banco do Santos. E é esse cara que o Santos vai ter que se livrar do dinheiro do Souza pra pagar o transfer ban dele. E tá lá, tá largadão lá no banco.
contratou um zagueiro, Alexis Duarte, com 4 milhões de euros. E até agora o Alexis Duarte não jogou neste ano. Não é nem relacionado para a partida. É assim, mano. A montagem do elenco foi péssima. Acho que você, torcedor, tá mais que certo em reclamar, em ficar puto, mas você vai ter que ter paciência, mano. Esse calendário desse ano é loucura. A gente já vai ter agora Chape, quarta-feira, depois 2 clássicos contra o São Paulo, depois jogo contra o Noroeste, se eu não me engano, e depois jogo contra o Atlético Paranaense, tá ligado? Eu não acho que o nosso problema seja o técnico, acho que ele tem sim algumas limitações sobre a base, que eu já fiz o vídeo sobre o Robinho, que o Robinho merecia mais minutagens, mas também não acho que o Robinho seja salvador da pátria, não acho que o Matheus Sabiete seja a salvação da pátria, com o Bom Tempo, com o Sherman seja a salvação da pátria. Eu acho que esses meninos ele precisa ser mais inserido nos jogos do Santos, sim, mas eu acho que a gente tem que ter uma paciência também, porque o jogo contra o Corinthians do Lira foi mal o primeiro tempo e as falas que a galera teve sobre esse jogo, sobre a Vila, foi que a Vila foi embaixo, em certeira, em cima do moleque, tá ligado? Então é loucura, mano. Loucura. Então a gente tem que ter paciência, mano. Acho que ele tem que sim colocar mais os meninos pra jogo, mas também não acho que seja a salvação do Santos. Acho que não tem ninguém da base do Santos pronto. Acho que o único jogador pronto do Santos que não joga muito, que é da categoria de base, é o Gabriel Bom Tempo, que tá machucado. E é isso. Espero que tenha cobranças, né, principalmente das torcidas organizadas sobre a diretoria, Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. O Alexandre Matos deu uma entrevista falando que o Michael pode vir pro Santos, porque o Michael é um jogador forte mentalmente. Se você pesquisar aí, Michael depressão, você vai ver que é um cara que sofre com depressão, que inclusive foi uma notícia do Lucas Musetti, que o Santos está preocupado com o mental do cara, tá preocupado com o psicológico do jogador. E ele deu uma entrevista hoje falando que o Michael é um jogador forte psicologicamente, mano. Então você vê já que o nosso dirigente tá meio perdido, né? E é isso, mano. Tamo junto. Valeu por assistir o vídeo aí. Se inscreve no canal e é nóis.